Você já se perguntou o que realmente acontece nas longas e solitárias noites pelas estradas do Brasil? Enquanto a maioria dorme tranquila, os caminhoneiros enfrentam muito mais do que o cansaço e os perigos da pista. Eles encaram o desconhecido. Aparições inexplicáveis, vozes vindas do nada, caminhantes que somem ao piscar dos faróis. Este vídeo reúne relatos assustadores de caminhoneiros que juram ter vivenciado o sobrenatural. Prepare-se, porque depois disso, talvez você nunca mais veja as rodovias da mesma forma. Vamos ver agora 10 relatos contados pelos seguidores. Primeiro relato, fala pessoal do canal. Me chamo Cláudio, sou caminhoneiro há mais de 20 anos. E o que vou contar aqui aconteceu comigo numa noite fria de junho, lá para os lados do interior do Paraná, na BR-116. Era por volta das 3 da manhã, a estrada estava praticamente deserta. Só eu e a neblina. De repente, vejo um menino na beira da pista. Pequeno, devia ter uns 7 ou 8 anos, de pijama e descalço. Achei estranho demais, mas parei o caminhão assim mesmo, achando que ele podia estar perdido. Desci e fui até ele, chamei, mas o menino não respondia, só ficou parado, me encarando com um olhar vazio, como se nem estivesse me vendo de verdade. O mais estranho, ele estava completamente seco, mesmo com aquela garoa fina caindo fazia horas. Foi aí que ele levantou o braço e apontou para a mata do lado da estrada. Juro por tudo, virei para olhar por reflexo, e quando olhei de volta, o menino tinha sumido, simplesmente desapareceu, sem barulho, sem correr, sem nada. Voltei pro caminhão me sentindo meio tonto, meio gelado. Quando entrei na boleia, tinha uma marca de mão no para-brisa, do lado de dentro. Pequena, molhada. Como se alguém tivesse encostado ali com a mão molhada de chuva. Demorei muito para contar isso para alguém, achando que eu podia ter sonhado ou coisa assim, mas depois descobri que tem outros motoristas que viram o mesmo menino naquele trecho. Dizem que ele morreu num acidente faz anos e até hoje fica esperando os pais na beira da estrada. Sei lá, só sei que nunca mais passei por ali sem rezar antes. Segundo relato. Boa noite, galera. Meu nome é Josimar. Eu rodei o Brasil inteiro levando carga de grãos. Tenho muita história pra contar, mas tem uma que até hoje me deixa arrepiado só de lembrar. Isso foi numa estrada de terra entre Goiás e Minas, lá perto de Paracatu. Eu tava indo entregar uma carga numa fazenda e peguei um desvio por uma estrada de chão porque a principal tava interditada. Era perto das 11 da noite, lugar sem poste, sem nada. Só o farol do caminhão e o som do cascalho estalando nos pneus. Aí, no meio daquele breu, vi uma mulher andando sozinha na beira da estrada, de branco, longo, tipo camisola antiga. O cabelo dela era preto, comprido, cobrindo o rosto. Primeiro achei que fosse alguma moradora da região, mas estranhei a roupa. Parecia coisa de outro século. Parei o caminhão uns metros à frente e abaixei o vidro. Gritei, perguntando se ela precisava de ajuda. Ela não respondeu. Só parou e virou devagar, como se estivesse sentindo que eu tava ali. Não dava pra ver o rosto. Aquilo me gelou por dentro. Foi aí que ela começou a andar na minha direção. Devagar, sem dizer nada. Cara, eu não esperei mais. Bati a porta e saí cantando o pneu. Olhei no retrovisor e juro por tudo. Ela parou no meio da estrada e ficou olhando mesmo quando eu já estava longe. E aí, desapareceu, como se tivesse sumido no ar. Nunca voltei por aquele caminho, e toda vez que lembro parece que consigo sentir o cheiro de terra molhada e enxofre que ficou na cabine naquele dia. Terceiro relato. E aí, galera do canal, aqui é o Roberto. Rodo muito pela BR-163, especialmente no trecho entre o Mato Grosso do Sul e o Pará. Já vi de tudo nessa estrada, mas tem uma história que nunca saiu da minha cabeça. Era uma madrugada chuvosa e eu tava procurando um lugar para parar e descansar um pouco. Vi a placa de um posto antigo, meio apagada, e decidi entrar. O lugar parecia abandonado, mas tinha cobertura e um cantinho onde dava para estacionar. Parei, desliguei o caminhão e fiquei ali por uns minutos ouvindo a chuva bater na lataria. Foi quando vi uma luz acesa dentro da lojinha do posto. Pensei que talvez ainda tivesse alguém cuidando do lugar e fui até lá para perguntar se podia ficar por umas horas. Quando cheguei na porta, vi um homem atrás do balcão. Ele estava de costas, com um uniforme velho de frentista. Bati no vidro e ele virou devagar. Cara, o rosto dele parecia errado, pálido, os olhos fundos, como se tivesse morto há dias. Voltei para trás sem pensar duas vezes. Quando entrei no caminhão, tentei dar partida e nada. O motor simplesmente não respondia. O medo bateu forte.
Foi aí que olhei pelo retrovisor e vi o mesmo cara parado bem atrás do caminhão, só me encarando, com os braços caídos ao lado do corpo. Levei quase 5 minutos para fazer o motor funcionar. Quando consegui ir sair daquele lugar, olhei no retrovisor e o posto tinha sumido. Tipo, não tava mais lá. Só mato e lama. No dia seguinte, perguntei para um conhecido que também roda por aquela região. Ele me disse que aquele posto pegou fogo nos anos 90 e que o frentista morreu lá dentro. Desde então, alguns motoristas dizem que veem luzes ou até o próprio homem andando pelo terreno, mas não tem mais nada ali. Nada. Quarto relato. Salve, pessoal do canal. Aqui é o Edivaldo. Tô na estrada desde os tempos em que o rádio PX era rei. Já vivi muita coisa esquisita, mas tem uma história que ainda me tira o sono de vez em quando. Foi em uma noite abafada no interior da Bahia, num trecho conhecido como Curva da Morte, perto de Jequié. Quem conhece sabe do que tô falando. Uma ladeira sinistra com curva fechada, onde já aconteceu muito acidente. Eu tava descendo devagar, por precaução, quando vi uma mulher de vestido claro acenando no acostamento. Pensei que fosse alguém pedindo carona. Era comum, ainda mais em cidade pequena. Parei o caminhão uns metros à frente, abri a porta do passageiro e ela entrou. Não falou nada, só ficou sentada ali, olhando pra frente. Era uma moça jovem, cabelo preto preso, pele muito branca. Achei o silêncio estranho, mas deixei quieto. Às vezes a pessoa tá assustada, né? Rodei com ela por uns 15 minutos. Perguntei onde ela queria descer e... nada. Continuei falando, mas ela não respondia. Quando olhei pro banco do lado, ela não tava mais lá. Desapareceu. Do nada. E eu juro que a porta nem abriu. Não teve barulho. Nada. Era como se ela nunca tivesse entrado. Fiquei paralisado. Parei o caminhão no acostamento, respirei fundo, tentei entender. Quando olhei pro banco novamente, tinha uma marca de mão, como se alguém tivesse segurado forte ali, perto do câmbio. Uma marca pálida, fria ao toque. Depois descobri que uma moça morreu ali, exatamente naquela curva, anos atrás num acidente de carro. Dizem que ela aparece de vez em quando pedindo carona e nunca chega ao destino. Quinto relato. E aí, galera do canal, me chamo Júlio César, trabalho com carga frigorífica há mais de 12 anos. E o que vou contar aconteceu comigo na BR-101, já chegando perto do Espírito Santo, em um trecho entre Rio Bonito e Linhares. Era por volta de 2 horas da manhã e eu tava sozinho no trecho. Estrada escura, mata dos dois lados. De repente, vi os faróis de um caminhão vindo atrás de mim. Normal. Mas o que chamou minha atenção foi que ele tava muito colado. Luz alta, meio ofuscando pelo retrovisor. Dei sinal, mudei de faixa para deixar ele passar e ele não passou. Ficou ali, colado, por uns bons 2 minutos. Até que do nada... ele sumiu. Simples assim. Não desacelerou, não ultrapassou, não apareceu em nenhuma curva. Olhei no retrovisor e não tinha mais nada. Pensei que fosse ilusão minha, cansaço. Mas pouco tempo depois, parei num posto para tomar um café e acalmar os nervos. Comentei por cima com o frentista e ele só balançou a cabeça e disse: "Você viu o caminhão fantasma, né?" Fiquei branco. Ele contou que vários motoristas já falaram do mesmo caminhão. Vermelho, antigo, cabine redonda. Ele aparece do nada, cola atrás dos outros caminhoneiros e depois some. Dizem que o motorista morreu num acidente por ali e que desde então o caminhão segue rodando, sozinho. Depois dessa, toda vez que pego aquele trecho, coloco uma fita de São Cristóvão no painel e faço o sinal da cruz. Sexto, relato. Salve família, aqui é o Marquinhos, sou do interior de São Paulo e rodo o Brasil. O Brasil com bitrem faz uma década. Já vi muita coisa estranha por esse país, mas teve uma que mexeu comigo de um jeito que até hoje não entendo. Tava subindo a Serra do Cafezal, à noite, indo sentido São Paulo, trecho perigoso, cheio de curva, com muita neblina. Bem no alto, tem um viaduto velho, meio mal iluminado. E foi ali que vi uma figura estranha. Era um homem parado bem no meio do viaduto, alto, magro, vestindo um terno escuro, meio antigo, dos anos 50 talvez. Ele olhava pra frente, imóvel. Não me encarava nem fez sinal pra nada, só estava ali, parado. E o mais estranho, ele estava em cima da mureta de proteção, como se estivesse observando algo abaixo. Fiquei gelado, mas parei o caminhão um pouco depois, preocupado com o que ele poderia estar fazendo. Desci rápido e fui andando de volta até o viaduto. Quando cheguei, ele não estava mais lá. Olhei pra baixo. Nada. Nenhum movimento. Nenhum sinal de que alguém tivesse estado ali. Só neblina.
Fiquei parado ali uns minutos, sem entender o que tinha acontecido. Quando voltei pro caminhão, o rádio PX ligou sozinho e uma voz sussurrou: "Cuidado na descida". Fiquei tão assustado que quase não consegui continuar. Foi um daqueles momentos em que você sente que algo não está certo, mas não consegue explicar. Depois, ouvi de um amigo que, naquela região, há anos, motoristas costumam ver uma figura parecida, sempre parada na mesma mureta do viaduto. Alguns falam que é um espírito da estrada, outros acreditam que seja um sinal para aqueles que transitam por ali. O fato é que, desde aquele dia, toda vez que passo por aquele viaduto, acelero e evito olhar para o lado. 7º relato. E aí, galera do canal, tudo certo? Sou o Sérgio e trabalho como caminhoneiro há mais de 20 anos. Já passei por cada situação bizarra nessa estrada que vocês nem imaginam, mas a mais estranha foi quando fui fazer uma entrega no interior de Minas, numa fazenda isolada. Era uma noite sem lua e o caminho até lá era de terra, cercado por mata fechada. O GPS estava meio falhando, então segui por instinto mesmo. Já estava cansado e desacreditado, mas algo me fez ficar alerta. No meio da estrada vi uma figura à distância. Primeiro achei que fosse um animal, sei lá, um cavalo ou boi solto. Mas quando me aproximei, percebi que era um homem. Ele estava parado no meio da estrada, sem se mexer, olhando para mim. Não tinha luz e a única iluminação era a do caminhão. Parei o veículo e acenei, perguntando se ele precisava de ajuda, mas ele não se moveu. Fui me aproximando meio desconfiado e quando ele virou a cabeça, vi os olhos dele. Não eram olhos normais. Era como se o fundo fosse escuro, vazio, como se não tivesse alma ali. Parei na hora. Uma sensação estranha tomou conta de mim. De repente, o homem fez um gesto com a mão, como se me convidasse a ir até ele. Mas algo dentro de mim me dizia para não fazer isso. Eu comecei a voltar pro caminhão devagar, com o coração acelerado. E quando olhei novamente, ele não estava mais lá. O que mais me assustou foi que não havia barulho nenhum, nem folha se movendo, nem o som do vento, nada. Comecei a acelerar sem olhar mais para trás, mas no retrovisor eu vi que ele estava correndo atrás do caminhão, a uma velocidade que não era humana. Em pânico, voltei para a estrada principal o mais rápido que consegui, e o homem sumiu. Depois, descobri que naquela região já tinham ocorrido algumas histórias parecidas. Dizem que a figura é um espírito da mata, que aparece para testar a coragem dos motoristas. Alguns falam que ele até arranca o coração de quem se aproxima demais. O 8º relato. Fala, galera do canal. Aqui é o Antônio de Minas Gerais. Trabalho com transporte de cargas pesadas e já rodei todo o Brasil. Mas tem uma história que me marcou profundamente. E sempre que passo pela BR-262, o medo ainda aperta. Era uma madrugada tranquila e eu estava indo de Uberaba para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A estrada é longa e cheia de retas, o que faz a viagem ser cansativa, ainda mais de noite. Eu ia no comando do bitrem, sozinho, e o sono começava a bater. Aí, no meio da estrada, vi uma luz forte vindo de longe. Achei que fosse um caminhão, mas à medida que a luz se aproximava, percebi que não tinha o som de um motor. Não tinha nada, só aquela luz ofuscante. Ela estava vindo na minha direção a uma velocidade impossível. A luz se aproximou tanto que comecei a pensar em desviar para evitar o impacto. Só que do nada ela parou a uns 50 metros de mim. Eu fiquei olhando, completamente paralisado. E essa luz flutuava, não tocava o chão. Era intensa, branca e parecia pulsar, como se tivesse vida própria. A coisa mais estranha foi que de dentro da luz eu consegui ver uma figura humana, como se alguém estivesse caminhando lá dentro, mas sem rosto, sem detalhes. Não consegui ver mais nada, pois a luz foi ficando cada vez mais forte até que eu quase não consegui abrir os olhos. E então, do nada, a luz apagou. Assim, em um piscar de olhos, sumiu. Fiquei por alguns minutos ali, no meio da estrada, tentando entender o que tinha acontecido. A sensação de que algo sobrenatural tinha me tocado era tão forte que eu nem consegui dar partida no caminhão. Só fui embora depois de alguns minutos de muita tensão, com a respiração acelerada. Dizem que algumas almas perdidas aparecem nessa região, perto da BR-262, especialmente para motoristas que estão sozinhos. Eu, sinceramente, não sei se o que eu vi foi real ou algo causado pelo cansaço. Mas até hoje, eu nunca mais passei por aquela área sem ficar com o coração batendo forte. 9º relato. E aí, pessoal do canal,
Sou o Carlos e faço fretes na região norte do Brasil. A estrada que mais me assusta é a estrada de terra entre Manaus e Porto Velho, uma via cheia de curvas, poeira e muito isolamento. Parece até que a estrada em si é viva, sabe? Mas vou contar uma história que aconteceu comigo ali, que até hoje me faz arrepiar. Era uma noite quente e abafada. Eu tinha acabado de sair de Manaus e já estava com mais de 10 horas de estrada. O caminhão estava no automático, mas a estrada estava deserta. Não vi um carro sequer por quilômetros. Até que, do nada, ouvi uma sirene. Não era uma sirene comum, era algo mais forte, como se estivesse ecoando pelas árvores ao redor. O som era tão nítido que parecia que alguém estava tentando se comunicar comigo. Tentei ignorar e continuei dirigindo, mas a sirene continuou, cada vez mais alta e próxima. Era como se estivesse seguindo o caminhão, mas ao olhar pelos retrovisores não via nada. O estranho foi que, a cada curva, eu começava a ouvir o som de algo mais. Passos pesados. Como se alguém estivesse andando muito rápido, mas eu não via nada. Com o coração na boca, fui diminuindo a velocidade. A sensação de que algo estava me observando, ou até me seguindo, tomou conta de mim. Foi quando, em um trecho mais estreito, vi uma sombra se mover entre as árvores, muito rápido, como se fosse uma pessoa grande, mas com passos que não eram humanos. Decidi parar. Desliguei o motor do caminhão e fiquei lá, sem fazer barulho, só ouvindo a sirene e os passos se aproximando. A sensação de pânico aumentava, e quando olhei mais uma vez pela janela, vi uma figura alta, completamente escura, parada no meio da estrada. A figura não tinha rosto, só uma silhueta gigante, com algo que parecia um capô de motocicleta refletindo o brilho da luz do caminhão. Não conseguia mover o corpo, o medo era tanto. Só consegui dar partida no caminhão quando o som da sirene e dos passos pararam. A figura se dissipou e eu consegui seguir viagem, mas em estado de choque. Só depois descobri que várias histórias circulam na região sobre um homem da sirene, uma espécie de espírito que persegue motoristas na estrada de terra. Ele aparece quando alguém está perdido ou em perigo, mas ninguém que tenha cruzado o caminho dele sobreviveu sem marcas no corpo.